E ontem jogou contra um excelente Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou mal, não. Depois do gol do Flamengo... Direto. Depois do gol do Flamengo, o Cruzeiro cresce na partida. Tem um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é o Matheus Pereira. Foi um jogo muito bom. E o Flamengo conseguiu a vitória com a lei do ex. O Fabrício Bruno já jogou no Cruzeiro. Você vai falar alguma coisa do Tite? O que ele errou ontem, então? Vai. Não, por exemplo, o Flamengo venceu um jogo difícil contra o Bahia, ganhou na bola parada, né? O de zagueiro, que foi o Davi Luiz. Agora, de novo, um jogo difícil, jogo enroscado, complicado. O Bahia era time top, né? Ainda é, né? Tá na parte de cima da tabela, o Cruzeiro também. Então, são vitórias um pouco suadas, né? O Tite muitas vezes foi chamado disso, né? O cara do 1-0, né? Que não brilha, não encanta, mas ele é muito competitivo. O Tite é muito bom em pontos corridos. Tem muitas coisas boas pra falar. Então, a bola parada tá funcionando, a bola parada ofensiva. Se ele sofreu contra o Juventude na bola parada defensiva, na ofensiva tá indo muito bem. Você recuperou, né? Assim, times que normalmente ganham pontos corridos, tem poucas derrotas, mas quando tem já dá uma resposta em sequência. A oscilação não é tão ruim. Então perdeu um jogo pro Juventude, para variar, o Flamengo estava muito desfalcado, ele continua cheio de problemas. E, se eu não me engano, o aproveitamento do Flamengo nessa era Copa América, que era o grande temor, né? Quando começou o ano, o Flamengo localizou o nosso grande adversário para 2024, chama-se Copa América. É o grande adversário. Não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, não é o Vasco, não é o Bahia, é a Copa América. Tanto que ficou brigando o Brasi, tentando, caramba, porque a CBF vai desfalcar o Flamengo, serão 9 rodadas, quase que um terço de campeonato, não sei o quê. Começou a Copa América, ou começou, os desfalques viajaram, saíram. Não, os desfalques não viaja, né? Porque quem viaja vira desfalque, né? O que eu falei tá errado. Né? Desfalque não viaja. Às vezes você viaja sem sair do lugar. É verdade, desfalque viaja. É verdade. Tem muito cara que faz isso. Então é o seguinte, o Flamengo tem mais de 70% de aproveitamento nesse período. Ele consegue se manter líder do Campeonato Brasileiro nesse momento em que, em tese, os adversários deveriam se aproveitar da fragilidade do Flamengo. E aí você vê, de fato, que é o melhor elenco da América do Sul, capaz de superar tantas ausências, e aí é o melhor momento do Tite. Eu falei, o Tite não fez um bom trabalho no Flamengo em 2023, porque ele assumiu a tempo de ganhar o Brasileiro, como o Palmeiras teve tempo, e ele não ganhou, quase ficar fora do G4. Então, ele teve tempo, o trabalho do ruim, o trabalho do Tite pra mim... Ele teve tempo. Teve tempo, então, essa é a minha opinião, cada um seu cada um, né? Então é o seguinte, para mim... É que 2023... vocês amassam o Tite. Então, aí no começo do ano, aqui, o Tite teve oscilação. Eu acabei de falar que ele tá indo bem, pô. Então, tá doido? O Tite no começo do ano oscilou, teve um momento que tava gente até querendo a demissão dele, que não tinha identificação com o Flamengo, não estava sentindo principalmente depois da derrota pro Palestino, né? Tal. Um momento que não foi bom, ele admitiu a sequência de jogos ruins e tal, depois ele se recuperou. E agora, na Copa América, com os desfalques, é que você tá vendo mais o trabalho do treinador. O Tite, antes, você podia... O Flamengo é meio que fácil, né? Você tem um monte de jogador bom lá, você só distribui camisa, né? Ser técnico não é tão complicado. Eu vi com o Paulo Souza, eu vi com o Domenech. Vitor Pereira. Domenech. Gabigol, Bruno Henrique, Domenech. Eu vi com o... Pena que não tem o Vitor Pereira. Vitor Pereira, Sampaoli também, Zé Gracinha. Bom, então é o seguinte, nesse momento em que o Tite tem que fazer escolhas ali um pouco mais ousadas, ele tá improvisando, Léo Ortiz é volante, né, o zagueiro de lateral esquerdo, apostando na base, você não tem o Arrascaeta, vai o Lohan. Galera, então aí está o pessoal rasgando elogios ao nosso técnico Tite, cara, e foi elogios merecidos, tá? Porque o Cruzeiro, cara, jogou bem. O Matheus Pereira, no jogo de ontem, mostrou por que o Flamengo quis contratar. Ô, caramba de cortina, viu? No jogo de ontem, o Matheus Pereira mostrou por que o Flamengo quis contratar ele, por que o Flamengo tá disposto a tirar ele do Cruzeiro, porque o cara jogou demais. Não é à toa que o gol do Cruzeiro em cima do Flamengo foi feito pelo Matheus Pereira, um gol bonito, bem bonito, diga-se de passagem. Se ele tivesse batido um pouco pior, o Rocha tinha pego, que ele chutou bem no cantinho e com força, cara, mas o Matheus Pereira jogou demais no jogo de ontem e mostrou por que o Flamengo tinha interesse nele, queria tirar o Matheus Pereira do Flamengo, é um ótimo jogador. O Flamengo está muito bem nessa fase de Copa América, cara, perdeu pouquíssimos jogos, perdeu o jogo contra o Juventude, agora que eu me lembro de derrota que o Flamengo teve, foi apenas contra o Juventude, mérito do Juventude também, o Flamengo tava cansadíssimo, cara. Daí você para pra pensar que o Flamengo
num estado que tá fisicamente um time cansado, é claro, com totais méritos, mas caramba, negócio chato isso aqui tá aparecendo, cara. Flamengo com méritos cansado, porque, cara, uma sequência pesadíssima, desumana de jogos, e depois de amanhã o Flamengo já vai entrar em campo de novo contra o Galo. Olha só, o Flamengo jogou ontem e no dia 3 já vai entrar em campo de novo contra o Galo, cara. Inclusive vai ter que viajar, porque o jogo vai ser na casa do Galo. Então olha só essa sequência desumana de jogos. E como eles falaram aí, tendo que colocar zagueiros lateral esquerdo, tendo que botar o Léo Ortiz na volância, pelo menos eu acho que agora não vai mais precisar ficar improvisando o Léo Ortiz. O Léo Ortiz jogou vários jogos seguidos improvisado, porque hoje à noite o Eric Pulgar já vai estar de volta, né? O Chile foi eliminado da Copa América, então o Pulgar vai se representar hoje à noite ao Flamengo. Ele chega ao Rio de Janeiro hoje à noite, então aí mais um reforço, não acho que vai jogar, né, já que ele vem jogando pelo Chile, pela seleção chilena, não acho que o Tite vai colocar ele no jogo contra o Galo no dia 3, talvez no jogo contra o Cuiabá, no dia 6, o Tite escale o Pulgar, né, mas o Pulgar, cara, mais um reforço pro Flamengo. Agora vamos torcer para o Uruguai ser eliminado e o Flamengo conseguiu seus 2 laterais, mais o resto do seu meio campo, além do Eric Pulgar, de volta, né, esse ótimo reforço, cara, tomara, porque se o Flamengo conseguisse manter a liderança no jogo contra o Galo, consiga vencer e vença contra o Cuiabá, cara, eu acho que o Flamengo é campeão do Brasileiro, porque nesse estado que o Flamengo tá, tendo que botar o Lohan, Léo Ortiz de volante, sem ponta esquerda, o Bruno Henrique não jogou nada ontem à noite, jogou péssimo, um péssimo jogo o Bruno Henrique, não vejo a hora do Cebolinha voltar. Tendo que improvisar, o Beijinho também não jogando nada, o Wesley tá segurando as pontas na lateral direita, mas a qualidade do Varela é inquestionável, sabe? Tudo improvisado assim, com o Lohan, o Gerson, tendo que colocar o Léo Ortiz com volante desse jeito, o Flamengo já tá se mantendo líder. Imagina quando voltar o De La Cruz, quando voltar a Arrascaeta, quando o Cebolinha voltar de lesão, quando o Matias Vinha vir, porque o Ayrton Lucas tá jogando muito mal, quando o Varela chegar, imagina só, cara, quando o Eric Pulgar voltar a ser escalado, imagina o Flamengo nesse estado, já tá conseguindo se manter líder, ganhar de times fortes. Imagina quando voltar ao time titular. Sou o De La Cruz, imagina o estrago que o Flamengo vai fazer com a volta do De La Cruz no meio campo. Vai ser algo lindo de se ver, cara. Vamos torcer para que o Flamengo consiga se manter líder do Brasileiro e quando a cavalaria voltar, meu amigo, daí é só esticar as pernas, relaxar, botar as mãos aqui atrás da cabeça, ó, e esperar a taça do Campeonato Brasileiro chegar nas mãos do Flamengo, porque senhor Tite, cara, tá fazendo o torcedor flamenguista muito feliz nesse ano, hein? Para compensar um pouquinho o ano de 2023, né? Com o Jorge Sampaoli e com o Vitor Pereira, o Tite tá fazendo o torcedor flamenguista, ó, ficar sorrindo à toa aqui nesse ano, porque o cara tá fazendo um trabalho fenomenal. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!